legalização de fato no Brasil. O principal fator não é nem a legalização, não é esse o principal fator, é a regulamentação. No momento que tu regulamenta, tu consegue um passo maior para a legalização, né? A Alemanha passou por isso. A Alemanha é um dos maiores países hoje em questão financeira e eles passaram por isso agora. Menos de 2 meses atrás, aí, eles legalizaram no país inteiro. E é um país que não chega nem perto do tamanho do Brasil. Mas a cultura que tem a Alemanha em relação ao Brasil, né? A Alemanha é milenar, então ela está há anos na frente do Brasil na questão educacional, né? Exatamente. Aí é uma outra situação, né? É um povo que enxerga as coisas bem diferente que o brasileiro. Mas legalizou agora. Tudo bem, mas ela levou anos para chegar nesse conceito. Com certeza. Você acha que o Brasil já poderia estar nesse conceito? Com certeza, a gente tem... Você acha que o brasileiro ele está apto a receber essa situação e discernir ela de uma forma responsável? Acho que o brasileiro não, mas a indústria já está preparada. Opa, chegamos lá. O brasileiro não. Não, mas a indústria está preparada. Não discordo. A indústria já tem a gente vê esse nicho, porque hoje as maiores cabeças da indústria já estão voltando para esse tipo de mercado. E aí só falta entrar, né? Para realmente a coisa regulamentar, que no momento que entra com investimentos maiores, entra Big Pharmas, por exemplo, a gente tem essa é a minha opinião, tá? A gente tem uma cama muito maior para existir emendas, por exemplo, no Senado, para tu conseguir leis mais flexíveis, porque aí vai existir investimento maior em relação a um poder mais forte. Um poder mais forte, que vai bancar isso. Hoje em dia, quem banca são as menores. Não existe uma Big Pharma na cannabis medicinal no Brasil hoje, não existe. E não é interesse? Bom, assim, não é. Esse não é interesse. Imagina se não vai se interessar. É o mercado que mais está evoluindo hoje, é um dos mercados maiores, é um dos mercados medicamentosos. Mas esbarra na questão de trâmite político. Aí é um outro detalhe. Aí é um detalhe grande. Porque, vamos lá, quantos países no mundo hoje têm a liberação? Porque a veia política não é tão, eu não sei se eu posso falar, mas não é tão corrupta que no Brasil, né? Ou essa corrupção era mais controlada, porque a gente vê países mais organizados em relação ao Brasil, né? A gente tem, porque aqui quem manda hoje é o tráfico, ponto. Mas aí manda na parte ruim. Mas reflete na boa também, né? O tráfico não vai vender canabidiol. Exatamente, mas aí trava, né? Trava porque... Mas quem construiu essa bagunça toda? Quem construiu? Pois é. A educação, o não entendimento já vem de muitos anos, né? Muitos anos. Vem de uma trava de, em vez de conscientizar as pessoas de como usar, de que é uma coisa benéfica, de como plantar, que isso pode ajudar, porque hoje a cannabis, ela não é só medicinal. Ela é um renovador de terra, por exemplo. Se você plantar cannabis perto de algumas florestas, elas tendem a se renovar mais rápido, porque a cannabis ela é um filtro. Ela serve como um filtro, ela puxa muita água, ela precisa de muita água, muito solo, ela filtra o solo, né? Esse é estudo geocientífico já, né, que existe da cannabis, e se as pessoas soubessem disso, imagina, isso dá dinheiro realmente, né? A gente daí, porque a gente vai nesse encontro, isso vai dar dinheiro realmente, porque isso é uma renovação, as coisas biorrenováveis, a energia renovável é a cannabis também, é uma das energias renováveis hoje, de plantio, né? A gente, por exemplo, eles usam às vezes a cannabis, dependendo do lugar, para plantio. Por exemplo, eu quero renovar o solo, planta cannabis, renova o solo. Plantou, filtrou, cortou, faz o que com ela agora? Faz o que tu quiser. Aí tu pode estar... Eu tô falando isso em outros lugares, né, que é feito, tá. Né? Não no Brasil isso não pode. No Brasil, olha, quem faz está se arriscando, ou tem liberação para isso. Eu acho que ainda é um ponto muito complicado, muito complexo, né? Você entrar numa situação de liberação para uma população, na grande maioria, que não entende, na grande maioria, que não tem o entendimento. Exatamente. Aí você falou na educação, então essa educação tem que começar lá atrás. Isso está refletindo nos Estados Unidos, sabia? As pessoas lá foi legalizado sem se informar as pessoas também, só que lá eles têm um controle muito maior. Alguns estados, né? Alguns estados. Por isso que eles foram legalizando por estado. Por que não legalizou no país inteiro? Não, é porque são estados independentes. São estados independentes e também eles deixaram na mão do estado a educação. Sim. Então por que alguns estados foram mais rápidos que os outros? Porque eles foram muito mais nessa questão da educação e ainda não aboliu o tráfico. O tráfico de cannabis ainda existe.
tá? Mas ele é muito mais fraco. Por quê? Porque tu tem uma opção maior no mercado e às vezes até mais barato do que uma opção do tráfico lá no... Aí já é outro problema, né? Barato já é um outro problema. Né? Porque o barato é tu poder fumar legalizado. Exato, e ninguém vai acreditar que... Poder tu fumar, poder produzir, poder plantar, poder fazer tudo legalizado. Isso é o barato da coisa. Não é o perigo da situação, né? Do que existe no mercado já de fato. Então a gente tem aqui, e no Brasil, quem pode plantar, aí já dando um jump... A gente vai falar sobre o cultivo e a produção nacional. Hoje, quem tem possibilidade de plantar são poucas pessoas, né? São pouquíssimas pessoas. E para fins medicinais, por indivíduos ou empresas, no entanto, a Anvisa que permite, né, a importação da matéria-prima para a produção de medicamentos à base de cannabis no Brasil. Sim. Sempre vai ser a Anvisa que vai... Sempre a Anvisa, porque a Anvisa é o órgão de regulamentação de estudo, né? E ainda a gente tem uma regulamentação bem rasa, tá? A gente tem uma redação somente, que é uma RDC 660, que é uma RDC que ela engloba a importação e o uso dela medicinal no Brasil, que é uma regulamentação bem, digamos assim, ela não explica nada em relação, e ainda proíbe a relação de plantio no Brasil. É uma regulamentação meio contraditória, vamos pensar bem. Ela apoia extremamente... Tá liberado o plantio? Não e sim. Não e sim, boa. Não e sim. Não e sim. É não para quem não tem liberação, para quem não faz um acesso jurídico para isso, tá? Para qualquer pessoa que queira plantar assim. E você precisa ter patologia para isso também. No momento que você tem patologia, isso de um embasamento jurídico, que aí não é o meu, eu não tenho esse embasamento jurídico por ser publicitário, mas você precisa de um embasamento jurídico forte, que a Green Couple também pode oferecer, também a gente acaba oferecendo pela nossa diretora jurídica. Então, a gente tem esse gap que é o quê? Você tem patologia, você já tomou muitos medicamentos e não consegue, você usou já a cannabis de uma forma importada ou não, ou de uma forma ilegal, como é normal acontecer hoje, de acesso a extrato, e você quer plantar, você tem essa possibilidade. Você tem muito essa possibilidade. A nossa diretora jurídica hoje, a Marina Gentil, ela acabou de conseguir aqui para um manezinho da ilha, do Ribeirão, né? Então ele conseguiu... Mas com alguma doença específica? Uma doença específica, com ansiedade, grave, depressão, enfim, com uma patologia que comprove que ele tem a necessidade e tem conhecimento suficiente para conseguir plantar e fazer a sua extração. Então, não só você querer plantar e ter patologia, você tem que ter conhecimento também sobre a planta, você tem que saber extrair, e você tem que ter o respaldo jurídico para isso tudo. Né? Hoje em dia, para você plantar, eu quero plantar, você precisa de um mecanismo jurídico que se chama habeas corpus de cultivo. Né? Que esse habeas corpus de cultivo, ele vai te dar a possibilidade de conseguir fazer o plantio, isso em meios jurídicos, para que você consiga fazer o seu plantio e extração. Mas para isso você precisa de conhecimento de extração e produção, que isso alguns lugares te dão, alguns cursos específicos na área, algumas associações, a gente pode até entrar nesse assunto depois, as associações que têm também habeas corpus de cultivo coletivo, que também trabalham com isso. Então, tem um gap muito, muito interessante, que são as que fornecem, de fato, para o Brasil, que são as únicas, como a gente já havia comentado, que são as que têm possibilidade de plantio no Brasil e produção. E são as únicas entidades no Brasil que têm isso, além dos pacientes que têm essas patologias. Comercialmente, não existe produção no Brasil. Né? Então, a gente tem hoje associativa e patologicamente paciente. Essas duas possibilidades. O resto não existe. Não existe. Não existe. Não existe a possibilidade. Então, a gente tem hoje nesse meio jurídico uma possibilidade de plantio e cultivo. Quero abrir uma associação. A gente também... Existe a possibilidade, a gente também faz esse serviço dentro da Green Couple de abrir uma associação, até uma marca, se a pessoa quiser, uma empresa nos Estados Unidos de um fornecimento para cá para o Brasil, mas para quem quer abrir uma associação também, você precisa de um habeas corpus de cultivo, principalmente coletivo, para atender uma demanda de pacientes que você vai abranger na sua organização. Então é uma questão bem regulamentada, é uma questão de uma fiscalização bem forte em cima de todo esse processo. É diferente do que a grande maioria acha que é uma coisa jogada ao léu, né, ao vento. Não é tão ao vento, mas só que não existe uma regulamentação específica para isso. Existe uma RDC que
amplifica a importação e exportação de produtos e insumos, só que ele não especifica comercialmente isso no Brasil. Aí esses meios jurídicos